A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Marco Antônio Lana. Para quem não me conhece, sou teólogo, biblista. Então vamos falar hoje sobre sinais da morte espiritual. Quando falamos em morte espiritual, estamos nos referindo à separação da alma de Deus por causa do pecado, ou do afastamento da sua presença, conforme ensinado na Bíblia. Isso não significa necessariamente morte física imediata, mas um estado de desconexão espiritual, falta de vida interior e de comunhão com Deus. Então vamos lá, alguns sinais claros da morte espiritual. Primeiro, distância de Deus. Sentir diferença ou frieza em relação à oração, à leitura da Bíblia ou à adoração. Falta de desejo de buscar a presença de Deus. Exemplo, Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Segunda, vida dominada pelo pecado. Repetir padrões de pecado sem arrependimento genuíno. Então nós temos que arrepender dos nossos pecados. Se nós continuamos pecando, mas sem arrependimento, aí começa afastamento aí do espírito, né? Afastamento espiritual aí. Incapacidade de sentir convicção ou remorso por ações erradas. Eu não sei vocês, mas quando a gente peca, principalmente eu, quando peco, começo a sentir remorso. Convicção ou remorso por ações erradas. Então, nós somos, nesse caso, incapacidade de sentir. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Aí tanto a morte física quanto a morte espiritual, mas como nós estamos falando aqui da morte espiritual. Falta de fruto espiritual, ausência do amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Vida marcada por egoísmo, raiva, inveja ou amargura constante. Quarto, desânimo e vazio interior. Sentir que a vida não tem propósito ou sentido. E aí, você está sentindo assim? Que a vida não tem propósito ou sentido? É falta de Deus. Sentir vazio mesmo em conquistas ou momentos felizes. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ceticismo ou rejeição da palavra de Deus. Dúvida constante sobre Deus, Jesus ou a Bíblia. Você tem dúvida constante sobre Deus, Jesus ou a Bíblia? Rejeitar princípios bíblicos e moralidade cristã. Hebreus capítulo 3, verso 12 diz assim: cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vosso coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Falta de comunhão com os irmãos. Evitar a igreja, a comunhão e o serviço aos outros. Isolamento espiritual ou emocional. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação
como é costume de alguns. E aí, você está deixando a sua igreja? Está evitando a igreja? Está evitando a comunhão e o serviço aos outros? Isolamento espiritual ou emocional? Como podemos identificar a morte espiritual numa pessoa? Primeiro, indiferença para com Deus. Não sente vontade de orar ou ler a Bíblia. Então, quando começar a pessoa aí não sente vontade de orar ou ler a Bíblia, já começa já aí a morte espiritual. Culto e louvor parecem pesados ou sem sentido. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Jesus. Pecado habitual, sem arrependimento. O pecado deixa de causar peso na consciência. Então, nós vamos pecando, e esse pecado aí já começa já deixar de causar, peso na consciência. Então, quer dizer, se nós estamos pecando, quase como que não está nem acontecendo, aquele pecado ali. É a falta do Espírito Santo também, é a morte espiritual. Vive em práticas contrárias à palavra e sem buscar mudanças. E aí, você está fazendo mudanças? Ou tá... O pecado aí, nesse caso aí, tá 100% aí, Pecado está 100%. Não está causando nada. 1 João 3,8 diz assim: quem pratica o pecado procede do diabo. Então, cuidado. Secura espiritual, vida sem frutos, amor, bondade, domínio próprio. Mais numerador do que agradecido. Mais murmurador do que agradecido. Mateus 7,19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Secura espiritual, vida sem frutos, Sem amor, sem bondade, domínio próprio. Orgulho e autossuficiência. Confia em si mesmo, não em Deus. Só confia em você, não confia em Deus, não. Também é afastamento, também espiritual, também é morte espiritual. Acha que não precisa de oração, igreja ou comunhão? Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína. Afastamento da comunhão. Deixar de congregar se isola dos irmãos. Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Resistência à correção. Rejeita conselho espiritual ou exortação. E aí, você está rejeitando conselho espiritual ou exortação? Se incomoda quando é confrontado pela palavra? 2 Timóteo 4:3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Passos para o reavivamento espiritual. Reconheça a necessidade. Nós temos que admitir: eu estou longe de Deus. E aí? Vamos reavivar espiritualmente? Vamos voltar ao primeiro amor? Então nós temos que admitir que estamos longe de Deus. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Arrependa-se verdadeiramente, confessar pecados a Deus com coração quebrantado. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus nos perdoa desde que nós confessamos os nossos pecados. Retorne à oração e à palavra. Reserve tempo diário para falar com Deus e ouvir sua voz.
nas Escrituras. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Volte à comunhão com alegria. Participe dos cultos, grupos e serviço cristão. Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Nós temos que voltar à comunhão com a igreja. Produza frutos dignos. Pratique o amor, a bondade e a justiça. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, meus irmãos, vamos aí permanecer em Deus, permanecer no Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, peça renovação espiritual e enchimento diário. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Então nós temos que encher do Espírito. E como é que nós vamos encher o Espírito? Voltando a orar, a ler a Bíblia, a cultuar, e nas igrejas, pedir perdão a Deus. Então resumo aqui: morte espiritual, separação de Deus, pecado, indiferença, falta de fruto. Vida espiritual, reconciliação com Deus, arrependimento, oração, palavra, comunhão, frutos e espírito. Então, meus irmãos, como está a sua vida espiritual? Você está afastado da igreja? Você não aceita Deus? Você não lê Bíblia? Então vamos voltar ao primeiro amor. Vamos reconciliar com o Pai. A morte espiritual não é o fim definitivo. A esperança de vida eterna através de Jesus Cristo. João 5,24. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para restaurar a vida espiritual, através de arrependimento, oração, estudo da palavra e reconciliação com Deus. Então vamos, meu irmão, você que está afastado aí, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à casa de Deus, vamos voltar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz.